300, 400, 500 mil reais, suspeito isso, automaticamente já é encaminhado sigilosamente para esse órgão. Isso, esse órgão tem essa finalidade de fazer as fiscalizações no âmbito da Caixa Econômica Federal. Foi vendido um apartamento, fica constatado isso e tudo bem. Isso, até mesmo para fins de pagamentos de impostos e etc. Então o ministro ele fez essa análise dizendo que não havia na denúncia e nem nos autos indícios suficientes para que o ministro Palocci fosse denunciado por essa quebra de sigilo. Ou seja, é como se os dados chegassem até ele, mas ele não tinha feito a determinação para que isso acontecesse. Então, ele não poderia ser considerado nem partícipe, nem coautor da quebra do sigilo. Resumidamente, no caso dos outros dois, a denúncia foi aceita do ponto de vista do ex-presidente da Caixa Econômica Federal e também foi rejeitada em relação ao assessor de imprensa do Ministério da Fazenda. Isso. Quanto ao assessor, também entendeu que não houve indícios de que ele participou da divulgação dos dados, mas quanto ao presidente da Caixa Econômica, entendeu-se que ele agiu de forma incorreta quando repassou os dados tanto ao ministro quanto, não se sabe ainda, vai haver uma apuração sobre esse repasse à imprensa. Isso foi o voto, são as conclusões do voto do relator do caso, que nós vamos rever o trecho final agora. Não havendo elementos mínimos a confortar o trânsito da denúncia e a instalação da ação penal, impõe-se a rejeição da peça acusatória em face do denunciado Antônio Palocci Filho. O mesmo raciocínio adotado quanto ao denunciado Antônio Palocci Filho se aplica ao denunciado Marcelo Neto, cuja suposta conduta de participar da revelação à imprensa dos dados está no desdobramento das ilações feitas em relação ao primeiro. Como Antônio Palocci, Marcelo Amorim Neto não pode ser sujeito ativo da espécie do delito que aqui se cogita, que na modalidade de revelar é crime próprio. Não há indícios mínimos de que tenha participado da ação própria ou do seu desígnio, a revelação ilegítima dos dados bancários por quem os detinha legitimamente, de forma que a esse denunciado deve ser estendido o decreto de rejeição da denúncia. A lei, a par de não assegurar ao ministro da Fazenda e ao assessor de imprensa o acesso aos dados sigilosos, não os obriga ao sigilo, sim àqueles que manipulam por atribuição funcional as informações sobre a movimentação bancária. Quanto ao denunciado Jorge Eduardo Levi Matoso, sua conduta não se insere necessariamente no mesmo raciocínio, já que estava autorizado a buscar os dados, mas não a divulgá-los a terceiros, tendo-os entregado, como ele próprio afirma, os extratos, tendo entregado, como ele mesmo afirma, os extratos ao então ministro da Fazenda, revelando seu conteúdo sigiloso. Quanto a este, portanto, tenho como presentes os elementos necessários ao recebimento da denúncia. Mesmo em se tratando de denunciado sem prerrogativa de foro, considerando que sua conduta não poderia ser examinada separadamente da conduta de Antônio Palocci Filho, por estar com ela absolutamente imbricada, concluo que compete a esta Corte, no desdobramento lógico da decisão quanto ao primeiro, concluir pela viabilidade da denúncia em relação a Jorge Eduardo Levi Matoso, ainda que o feito doravante venha a tramitar perante o primeiro grau de jurisdição. Por todo exposto, concluo o meu voto por rejeitar a denúncia contra os denunciados Antônio Palocci Filho e Marcelo Amorim Neto, acolhendo-a em relação ao denunciado Jorge Eduardo Levi Matoso, determinando a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição para prosseguimento da ação penal. É como voto. Normalmente a votação se dá a partir do que pode se chamar do ministro mais moderno, ou seja, o último que passou a integrar a Corte, o Supremo Tribunal Federal. Mas pode haver um pedido de adiantamento de voto, um outro ministro que votaria posteriormente pediu para adiantar o voto. E foi o que aconteceu. O ministro Eros Grau, ele pediu para adiantar o voto e manifestou-se no sentido de acompanhar o voto do ministro relator Gilmar Mendes, que vimos já qual foi o posicionamento adotado. Vamos rever, portanto, o voto do ministro Eros Grau. O então ministro da Fazenda poderia ser, em tese, coautor do delito, se e quando comprovado que determinou a revelação da informação. Não há, porém, nos autos, isso resulta confirmado no voto que acabamos de ouvir, não há, porém, nos autos elementos suficientes a indicar que Antônio Palocci Filho instigou a quebra de sigilo, ainda que se tenha beneficiado dela, e não detinha legitimamente a informação obtida mediante essa quebra. Não vejo como atribuir-se a ele, em tais condições, autoria imediata do delito. O mesmo há de ser dito também em relação ao acusado Marcelo Amorim. A ambos acode o desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, na assertiva de que não se justifica a submissão de quem quer que seja a processo judicial que careça de substância efetiva a conferir-lhe viabilidade. No terreno das hipóteses, formulo a seguinte:
irrespondível. Fulano mantém relações de amizade com cicrano. Esse, em verdade, amigo desleal, falso amigo, pretendendo prejudicar fulano, não beneficiá-lo, e podendo fazê-lo, quebra o sigilo de um terceiro, visando a envolver fulano no cometimento do delito. A submissão de fulano a um processo judicial nessa hipótese, sem dúvida alguma, afrontaria a sua dignidade. Eu acompanho Vossa Excelência, rejeitando a denúncia contra os acusados Antônio Pallotti Filho e Marcelo Amorim Neto, acolhendo-a no que concerne a Jorge Levi Matoso. A divergência foi aberta pela ministra Carmen Lúcia. Como veremos em trecho do voto, ela entendeu que a denúncia deveria ser aceita na íntegra contra todos os acusados. A partir daí, portanto, ficou estabelecido um parâmetro para acompanhamento ou não pelos demais ministros. Claro, isso pode ser feito no sentido de que um ministro pode acompanhar um posicionamento, pode acompanhar outro, ou pode até mesmo abrir uma nova frente, um novo entendimento sobre a questão. Neste caso, vamos rever o pronunciamento da ministra Carmen Lúcia, que reviu os dados constantes da denúncia e chegou à respectiva conclusão. Todos esses dados encadeados são, a meu ver, indício, e Vossa Excelência citou Malatesta, que diz exatamente que o indício é aquele argumento probatório indireto que deduz o desconhecido do conhecido por meio da relação de causalidade. Exatamente disso aqui, desse encadeamento, é que nós temos estes dados, que Vossa Excelência pergunta no voto, a quem aproveita? E o fato de ser beneficiário, e o ministro Eros no seu voto diz, pode até não apenas não aproveitar, mas prejudicar alguém. Mas, neste caso, há um encadeamento que, a meu ver, tal como apontado pelo Ministério Público, conduz exatamente a um quadro indiciário suficiente para o recebimento da denúncia, que, tal como Vossa Excelência, aceito perfeitamente. O próprio processo penal pode constituir um gravame à dignidade da pessoa humana quando não houver justa causa. Os dados havidos demonstrado, acho que de forma pormenorizada, uma narrativa concatenada, que permite o direito de defesa, porque são imputados determinados comportamentos. Exatamente nessas circunstâncias, tenho como atendido, portanto, o artigo 41 suficiente para o recebimento da denúncia. Portanto, acompanho Vossa Excelência no que se refere a Jorge Matoso, mas, pedindo vênia, eu realmente recebo a denúncia. Bom, como dissemos, o resultado do julgamento numa sessão plenária ele pode ser variado. Os ministros podem votar colocando pontos diferenciados. A definição, digamos assim, de um placar, ela é bastante relativa. Mas, em muitos casos, como aconteceu aqui, nós tivemos praticamente estabelecidos 2 posicionamentos que serviram de base para os outros votos. Isso estabelecido, inclusive com o ministro Eros Grau acompanhando o voto do relator, já estabelecendo, grosso modo, um placar, digamos assim, e com a divergência da ministra Carmen Lúcia, seguiram-se os votos do restante do plenário. Nós vamos agora acompanhar alguns dos principais trechos dos votos apresentados durante a sessão plenária da quinta-feira, dia 27 de agosto de 2009. Mas, a meu ver, não ficou, com todo respeito, minimamente comprovado, evidenciado, o nexo entre a conduta de Antônio Pallotti Filho e Marcelo Neto e o resultado que se lhes imputa, que é exatamente a divulgação desses extratos. Então, senhor presidente, meu voto coincide exatamente com o voto de Vossa Excelência, no sentido de rejeitar a denúncia quanto a Antônio Pallotti Filho e Marcelo Neto e recebê-la quanto a Jorge Matoso. Na prática, o ministro da Fazenda mantém, sim, um vínculo de superioridade hierárquica sobre o presidente da Caixa Econômica. Ou seja, o hierarca, nesse caso, é o ministro da Fazenda. Ele tinha ascendência, como tem na prática todo ministro da Fazenda, sobre o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa Econômica. Então, com esses fundamentos, com essas considerações, eu peço vênia ao eminente relator e aos 2 ministros que o seguiram para acompanhar a divergência inaugural.